R$ 15.000 ou você não conhecerá seu neto. Essas foram as palavras que meu próprio filho disse para mim pelo telefone na tarde de 15 de janeiro de 2024. Aos 67 anos, depois de uma vida inteira dedicada à família, jamais imaginei que ouviria uma chantagem tão cruel vinda da boca da pessoa que eu mais amei neste mundo. Antes de continuar, inscreva-se no canal, ative o sininho porque todos os dias temos novas histórias, deixe seu like e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Meu nome é Helena Rodrigues Santos. Sou viúva há 6 anos, aposentada, e sempre acreditei que havia criado meu filho Ricardo com os valores certos. Durante décadas, sacrifiquei meus sonhos, meu dinheiro e até mesmo minha própria felicidade para garantir que ele tivesse tudo o que precisava. Quando meu marido morreu em 2018, me tornei o único porto seguro que Ricardo conhecia. O telefone tocou às 14h30, horário que sempre me deixava alerta porque sabia que era o horário de almoço do escritório onde Ricardo trabalhava como engenheiro. Quando vi o nome dele na tela, sorri. Fazia uma semana que não conversávamos direito, e eu estava ansiosa para saber como estavam os preparativos do casamento dele com Camila, marcado para março. Oi, meu filho! Como você está? E a Camila? Mãe, preciso falar uma coisa séria com você. O tom estava diferente, seco, direto, sem o carinho de sempre. Senti um frio na barriga, aquela sensação de que algo estava errado. Pode falar, Ricardo. Aconteceu alguma coisa? É sobre o casamento. A gente calculou todos os gastos e chegamos à conclusão de que vai faltar R$ 15.000 para fechar tudo direito. R$ 15.000. Era uma quantia considerável, mas não era isso que me incomodava. Era a forma como ele estava falando, como se já fosse um fato consumado que eu pagaria. Entendi, filho. E vocês já tentaram cortar alguns gastos? Talvez repensar alguma coisa mais cara? Não, mãe. A gente já cortou tudo o que podia. O casamento vai custar exatamente o que planejamos. Se não conseguirmos esses 15.000, vai ser um fracasso total. Foi então que ouvi a voz de Camila ao fundo, falando alto o suficiente para eu escutar. Fala logo para ela, Ricardo. Não fica enrolando. Meu coração acelerou. Havia algo de errado ali. Algo que eu não conseguia identificar ainda. Mãe, é o seguinte. Se você não conseguir nos dar esses R$ 15.000 até o final do mês, a gente vai ter que cancelar seu convite para o casamento. Como assim, Ricardo? É isso mesmo. E tem mais. Se você não ajudar a gente agora, quando a gente mais precisa, você também não vai conhecer seu futuro neto. As palavras ecoaram no meu ouvido como um soco no estômago. Neto? Eles nem haviam me contado que Camila estava grávida. E agora estavam usando isso como moeda de troca? Ricardo, você está me dizendo que Camila está grávida e vocês não me contaram? A gente ia contar depois do casamento, mas agora você já sabe. A questão é, você vai ajudar sua família ou não? Camila gritou do fundo novamente. Fala que tem que ser em dinheiro vivo, Ricardo. Nada de transferência ou cheque. É isso, mãe? Tem que ser em dinheiro vivo, 15.000 em espécie. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando o que estava acontecendo. Meu filho, o menino que eu embalei no colo, que consolei em todas as dores, que ajudei em cada dificuldade da vida, estava me chantageando e usando meu futuro neto como arma. Ricardo, filho, isso não está certo. Você está me chantageando. Não é chantagem, mãe. É realidade. Casamento custa caro e a gente precisa de ajuda. Se você não pode ou não quer ajudar, tudo bem. Mas então não faz sentido você participar da nossa vida. E o dinheiro que eu já gastei com vocês? A casa onde vocês moram, que ainda está no meu nome? Todas as vezes que cobri suas dívidas? Isso é passado, mãe. Agora é agora. Você decide. R$ 15.000 ou fica fora da nossa vida? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez em 67 anos, eu me senti completamente traída por alguém que amava incondicionalmente. Mãe? Você ainda está aí? Estou, Ricardo. E então, qual é a sua decisão? Respirei fundo.
Uma parte de mim queria ceder, dar o dinheiro e manter a paz. Mas outra parte, uma parte que eu não conhecia muito bem, começou a despertar. Uma voz interna que dizia: "Chega, Helena, chega de ser capacho. Eu preciso pensar, filho." "Pensar no quê, mãe? É sim ou não? 15 mil reais até o final do mês." Eu disse que preciso pensar. Te ligo depois. "Mãe, não complica. É simples. Você quer participar do casamento do seu único filho ou não?" Tchau, Ricardo. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Caminhei até a cozinha, preparei um chá de camomila e me sentei na mesa onde tantas vezes Ricardo havia feito lição de casa. Onde conversávamos sobre seus sonhos, seus medos, seus planos para o futuro. Como chegamos a esse ponto? Peguei o telefone novamente e olhei para a tela. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação perdida. Nada. Como se a conversa que acabáramos de ter não tivesse acontecido. Mas aconteceu. E naquele momento, tomando meu chá e olhando para as fotos de Ricardo espalhadas pela casa, eu comecei a entender que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Porque se há uma coisa que aprendi nesses 67 anos, é que quando alguém mostra quem realmente é, a gente deve acreditar. E meu filho acabara de me mostrar exatamente quem ele era. Passei a noite toda sem conseguir dormir. Cada vez que fechava os olhos, ouvia novamente aquelas palavras: 15 mil reais, ou você não conhecerá seu neto. Como uma mãe chega ao ponto de ser tratada como um caixa eletrônico pelo próprio filho? Na manhã seguinte, 16 de janeiro, acordei com uma estranha sensação de clareza mental. Era como se uma névoa que encobria meus pensamentos há anos tivesse se dissipado de uma hora para outra. Comecei a relembrar situações que, na época, pareciam normais, mas que agora ganhavam um significado completamente diferente. Lembrei do dia em que Ricardo se formou em engenharia, em dezembro de 2019. Eu havia economizado durante 2 anos para dar uma festa de formatura digna para ele. Gastei quase 8 mil reais entre buffet, decoração e presentes. No final da noite, em vez de um abraço apertado ou uma palavra de gratidão, ele reclamou que eu não havia contratado um DJ melhor. "Mãe, você poderia ter caprichado mais na música. Os meus amigos vão falar que foi meio meia-boca." Foram suas palavras exatas. Na época, engoli o desapontamento e ainda pedi desculpas por não ter atendido suas expectativas. Lembrei também de março de 2020, quando a pandemia começou e Ricardo perdeu o emprego temporariamente. Ele e Camila apareceram na minha porta com 2 malas, dizendo que não tinham como pagar o aluguel do apartamento deles. Sem hesitar, abri minha casa e meu coração. Durante 8 meses, eles moraram comigo. Eu cozinhava, lavava, passava e ainda pagava todas as contas. Quando Ricardo conseguiu um novo emprego, em novembro daquele ano, eles saíram de casa sem nem sequer oferecer ajuda com as despesas que eu havia arcado sozinha. Mas o que mais me machucava ao relembrar era o episódio de 2021, quando decidi comprar uma casa para eles. Usei praticamente toda a reserva que meu marido e eu tínhamos construído durante décadas de trabalho. 45 mil reais à vista por uma casa de 2 quartos num bairro decente. Lembro que, no dia da escritura, levei Ricardo e Camila ao cartório. Eles estavam ansiosos, felizes, fazendo planos sobre como iriam decorar cada cômodo. Mas quando o tabelião perguntou se a propriedade ficaria no nome de Ricardo, eu senti algo no peito. Uma voz interna que me alertava. "Não", eu disse. "A casa vai ficar no meu nome por enquanto." Ricardo ficou visivelmente incomodado, mas não discutiu na frente do tabelião. Camila, por sua vez, não conseguiu disfarçar a irritação. Mais tarde, ela me ligou perguntando quando eu faria a transferência definitiva. "Quando eu achar que é o momento certo", respondi. Agora eu entendia por que meu instinto havia me protegido naquele dia. Sem saber, eu havia guardado minha única carta na manga para o futuro. Continuei relembrando outros episódios.
Em 2022, Ricardo bateu o carro e veio chorando pedir ajuda para pagar o conserto. R$ 5.000 que saíram da minha aposentadoria sem questionamentos. Em 2023, foi a vez de Camila perder o emprego e eles precisarem de uma ajudinha com as contas. Mais R$ 3.000. Sempre que eu mencionava que talvez eles pudessem ser mais cautelosos com os gastos, Ricardo me olhava com aquela cara de desapontado e dizia: "Mãe, você não entende como é difícil começar a vida hoje em dia. Na sua época era mais fácil." E eu sempre aceitava essa justificativa, sentindo até mesmo culpa por questionar. Mas ontem, durante aquele telefonema, algo mudou. A forma como Camila gritava instruções ao fundo, como se eu fosse uma desconhecida qualquer. A frieza com que Ricardo falava, sem demonstrar o menor constrangimento por estar chantageando a própria mãe. E, principalmente, o uso do meu futuro neto como moeda de barganha. Levantei-me da cama e fui até o escritório que meu marido usava quando estava vivo. Abri a gaveta onde guardava todos os comprovantes de transferências e pagamentos que havia feito para Ricardo ao longo dos anos. Eram dezenas de papéis, comprovantes bancários, notas fiscais, recibos. Calculei tudo. Nos últimos 5 anos, desde a morte do meu marido, eu havia gastado mais de R$ 80.000 com Ricardo e Camila. R$ 80.000 que poderiam estar aplicados, rendendo uma aposentadoria mais confortável para mim. R$ 80.000 que eu havia dado de coração aberto, sem nunca cobrar nada em troca, nem mesmo um pouco mais de carinho ou consideração. E agora eles queriam mais 15.000. Não pedindo por favor, não explicando uma necessidade real, mas exigindo como se fosse um direito adquirido. Peguei o telefone e vi 3 mensagens de Ricardo que haviam chegado durante a madrugada. "Mãe, espero que você tenha pensado bem na nossa conversa. A gente precisa de uma resposta até amanhã. Camila está muito nervosa com essa situação. Ela acha que você não liga para a nossa felicidade. Se você não nos ajudar, vai ser muito difícil manter nossa relação igual era antes." Cada mensagem parecia uma facada. Não havia um "por favor", um "desculpe pela forma como falei". Nada que indicasse que ele havia refletido sobre a chantagem que me fizera. Foi então que tomei a primeira decisão consciente em anos. Não iria responder às mensagens imediatamente. Pela primeira vez na vida, Ricardo teria que esperar por uma resposta minha. Fiz meu café da manhã com calma, tomei banho, me arrumei e saí de casa. Tinha uma missão pela frente: visitar o Dr. Roberto Silva, o advogado que cuidava dos assuntos da família desde a época do meu casamento. Enquanto caminhava pelas ruas do bairro onde sempre vivi, sentia algo diferente no peito. Uma mistura de tristeza e libertação. Tristeza por descobrir que meu filho não era quem eu pensava que era. Libertação por finalmente enxergar a verdade depois de anos sendo manipulada. Aos 67 anos, eu estava prestes a aprender que nunca é tarde para dizer não e recuperar o respeito por nós mesmas. Mesmo quando isso significa confrontar as pessoas que mais amamos no mundo. O Dr. Roberto me receberia em 1 hora, tempo suficiente para eu organizar todos os papéis e pensar exatamente o que queria fazer a partir daquele momento. Porque uma coisa eu tinha certeza: a Helena Capacho havia morrido ontem, às 14h30, durante aquele telefonema. O escritório do Dr. Roberto Silva ficava no centro da cidade, numa daquelas construções antigas que resistem ao tempo. Entrei no elevador às 10h15, carregando uma pasta com todos os documentos que havia organizado na noite anterior. Meu coração batia acelerado, mas minha mente estava mais clara do que jamais estivera. Dr. Roberto me conhecia há quase 30 anos. Foi ele quem cuidou da compra da nossa primeira casa, do testamento do meu marido e de todas as questões legais importantes da família. Quando entrei em sua sala, ele imediatamente percebeu que algo havia mudado. "Dona Helena, a senhora está com uma expressão diferente hoje. Aconteceu alguma coisa?" "Doutor, preciso fazer algumas alterações no meu testamento. E também quero entender melhor meus direitos sobre a propriedade que comprei para meu filho." Contei tudo.
desde o telefonema chantagioso até minha noite de reflexões sobre anos de manipulação. Dr. Roberto me ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações em seu bloco. Dona Helena, posso falar com franqueza? Por favor, doutor. Eu sempre soube que a senhora era generosa demais com o Ricardo. Várias vezes, quando vim entregar documentos em sua casa, presenciei situações, digamos, desconfortáveis. O rapaz sempre tratava a senhora como se fosse uma obrigação dela sustentar os caprichos dele. Aquelas palavras doeram, mas também trouxeram alívio. Eu não estava enlouquecendo. Outras pessoas também percebiam o que eu havia normalizado durante anos. O que eu posso fazer, doutor? Primeiro, vamos alterar seu testamento imediatamente. Segundo, quero que a senhora saiba que a casa está em seu nome, e enquanto estiver, ninguém pode forçá-la a transferir a propriedade. Terceiro, vou preparar um documento registrando todas as quantias que a senhora já investiu neles. Isso pode ser útil no futuro. Passamos 2 horas organizando tudo. A nova versão do testamento retirava Ricardo como herdeiro principal, destinando meus bens para uma instituição de caridade que cuidava de idosos abandonados. Uma escolha simbólica, mas que fazia todo sentido para mim naquele momento. Doutor, tenho uma última coisa. Quero começar a gravar todas as conversas que eu tiver com meu filho a partir de agora. Isso é totalmente legal, dona Helena. A senhora está gravando suas próprias conversas, então não há problema jurídico algum. Recomendo que use um aplicativo específico para isso. Saí do escritório às 12h30 com uma sensação estranha de poder. Pela primeira vez em décadas, eu havia tomado decisões pensando exclusivamente em mim mesma. No caminho para casa, parei numa loja de eletrônicos e pedi ajuda para instalar um aplicativo gravador no meu celular. O vendedor, um rapaz simpático chamado Gabriel, foi muito paciente em me ensinar como usar. A senhora vai usar para gravar reuniões de trabalho? Perguntou inocentemente. Algo assim, respondi sem entrar em detalhes. Chegando em casa, encontrei 7 mensagens não lidas de Ricardo. Meu estômago se contraiu, mas respirei fundo e decidi encarar a situação. Mãe, por que você não está respondendo? Estou preocupado. Você nunca demora tanto para me responder. Camila está dizendo que você está fazendo drama. Isso não é seu estilo. Mãe, preciso de uma resposta hoje. O buffet está cobrando uma taxa extra se a gente não fechar tudo até amanhã. Por favor, não complica nossa vida por causa de R$ 15.000. Você sabe que a gente te ama. Camila falou que se você não ajudar, ela vai repensar se quer mesmo que você participe da educação do nosso filho. Mãe, me liga. Urgente. Cada mensagem revelava mais desespero, mas também mais manipulação. A menção à educação do meu neto foi particularmente cruel. Eles estavam usando uma criança que nem havia nascido ainda como instrumento de chantagem. Ativei o gravador do celular e liguei para Ricardo. Mãe, finalmente! Eu estava ficando louco de preocupação. Desculpe, filho. Tive alguns compromissos para resolver. Tudo bem. O importante é que você ligou. E então? Você pensou na nossa conversa de ontem? Pensei bastante, Ricardo. Mas antes de eu dar uma resposta, quero entender uma coisa. Por que vocês precisam especificamente de R$ 15.000 em dinheiro vivo? Houve uma pausa. Escutei Camila sussurrando algo ao fundo. É porque... Bem, é mais fácil para negociar com os fornecedores, mãe. Dinheiro vivo sempre dá desconto. E por que vocês não conseguiram economizar esse valor? O casamento está marcado há quase 1 ano. Mãe, você sabe como é difícil guardar dinheiro hoje em dia. Tudo aumentou de preço. Nossos salários não acompanham. Ricardo, me responde uma coisa com sinceridade. Quanto vocês calcularam que vai custar o casamento todo? Outra pausa mais longa. Camila falando nervosa ao fundo, mas não conseguia entender o que ela dizia. Mãe, isso é meio particular nosso. Por que você quer saber? Porque se vocês estão me pedindo dinheiro, eu tenho o direito de entender para que vai ser usado. Não é pedindo, mãe.
É uma necessidade mesmo. A gente realmente precisa. Então me conta, quanto vai custar tudo? Uns 25 mil reais. Interessante. Ontem ele havia dito que faltavam 15 mil para fechar tudo direito. Hoje o casamento custava 25 mil no total. As contas não batiam. E vocês já gastaram quanto até agora? Mãe, por que essas perguntas todas? Você vai ajudar ou não? A irritação na voz dele era evidente. Ricardo não estava acostumado a ser questionado sobre como gastava o dinheiro que eu dava. Estou apenas tentando entender a situação, filho. A situação é simples. Seu filho está se casando e precisa da ajuda da mãe. É isso. Você quer participar da nossa felicidade ou prefere ficar de fora? E se eu escolher ficar de fora? Então vai ficar mesmo, mãe. Camila já deixou claro que não quer pessoas negativas por perto do nosso casamento e do nosso filho. Pessoas negativas. Eu, que havia sacrificado tudo por ele durante décadas, agora era classificada como pessoa negativa por questionar um pedido de 15 mil reais. Entendo. Então, qual é sua decisão final? Olhei para o gravador do celular, registrando cada palavra daquela conversa. Pensei no testamento recém-alterado, na casa que permanecia em meu nome, nos 80 mil reais que eu já havia investido neles. Minha decisão é que preciso de mais tempo para pensar. Mais tempo? Mãe, não é uma decisão difícil. Para mim é, Ricardo. 15 mil reais é muito dinheiro para quem vive de aposentadoria. Você tem esse dinheiro, mãe. A gente sabe que você tem. Como vocês sabem quanto dinheiro eu tenho? Silêncio total. Havia pegado ele em uma afirmação que revelava mais do que deveria. A gente imagina que você tenha uma reserva. Imagina ou tem certeza? Mãe, você está estranha hoje. Parece que não quer ver seu filho feliz. Eu te ligo amanhã com uma resposta definitiva. Mãe, não. Desliguei o telefone. Salvei a gravação com o título Chantagem, Dia 2 e me servi um copo d'água. Minhas mãos tremiam ligeiramente, mas meu coração estava em paz. Pela primeira vez na vida, eu havia questionado Ricardo de forma direta. E suas respostas me mostraram que minha desconfiança estava completamente justificada. Amanhã, eu tomaria a decisão final, mas já sabia qual seria. Nos 3 dias seguintes, janeiro de 2024 se transformou em um verdadeiro inferno emocional. Ricardo e Camila intensificaram as ligações e mensagens, aplicando uma pressão psicológica que eu jamais havia experimentado em 7 décadas de vida. Era como se eles tivessem coordenado uma campanha militar contra a minha sanidade mental. Na manhã de 19 de janeiro, acordei com 16 mensagens no WhatsApp. Todas de Ricardo, enviadas entre meia-noite e 6 da manhã. Cada uma mais desesperada que a anterior. Mãe, não consigo dormir pensando que você pode destruir nosso casamento. Camila chorou a noite toda. Ela diz que você não gosta dela. Mãe, 15 mil reais não é nada perto da felicidade do seu único filho. Se você não nos ajudar, como vamos explicar para nossos amigos que minha própria mãe não apoiou meu casamento? Você sempre disse que família vem primeiro. Agora é a hora de provar isso. A mensagem que mais me machucou foi: Mãe, papai ficaria decepcionado vendo você agir assim conosco. Usar a memória do meu falecido marido como arma de manipulação foi o ponto que quase me quebrou. Sentei na cozinha, olhando para a foto dele na parede, e por um momento pensei em ceder. Mas então lembrei das palavras do Dr. Roberto. Dona Helena, chantagem emocional é violência disfarçada de amor. Ativei o gravador e liguei para Ricardo. Bom dia, filho. Mãe, você viu minhas mensagens? Vi todas, inclusive a que menciona seu pai. Mãe, eu só estava... Ricardo, seu pai jamais aprovaria você me chantagear usando a memória dele. Ele me ensinou a ter dignidade. Não é chantagem, mãe, é desespero. A gente realmente precisa desse dinheiro. Para que exatamente vocês precisam de 15 mil reais em espécie? Eu já expliquei. Para o casamento. Não, filho.
Você disse que faltavam 15 mil para fechar tudo direito. Agora quero saber, fechar o quê? Silêncio. Camila falando nervosa ao fundo, mas ele abafou o telefone. Mãe, são muitas coisas. Decoração, buffet, música. Me dá uma lista detalhada dos gastos. Por que você está fazendo isso comigo? Porque 15 mil reais é muito dinheiro, Ricardo. E porque tenho o direito de saber como meu suor será gasto. Seu suor? Mãe, você é aposentada. Exato. Vivo com 1.200 reais por mês. Sabe quanto tempo eu levaria para juntar 15 mil reais? Mãe, você tem dinheiro guardado. Todo mundo sabe disso. Todo mundo quem? A gente... É óbvio que você tem uma reserva. Como vocês sabem o que eu tenho ou deixo de ter? Outra pausa constrangedora. Estava ficando claro que eles haviam investigado minha situação financeira ou simplesmente assumido que eu era um cofre inesgotável. Mãe, você está sendo muito estranha. Parece que não quer ver seu filho feliz. Eu quero sua felicidade, Ricardo, mas não quero ser extorquida por ela. Extorquida? Que palavra é essa? A palavra correta para o que vocês estão fazendo comigo. Mãe, se você não nos ajudar, vai ser muito difícil mantermos nossa relação como antes. E como era nossa relação antes, filho? Eu dando dinheiro e vocês recebendo? Não é assim. É exatamente assim. Nos últimos 5 anos, calculei que gastei mais de 80 mil reais com vocês. E agora querem mais 15 mil, com ameaças. 80 mil? Mãe, você está exagerando. Tenho todos os comprovantes organizados, Ricardo. Cada centavo está documentado. A ligação ficou tensa. Percebi que ele não esperava que eu tivesse controle sobre o dinheiro que havia dado. Mãe, olha só. A gente não quer brigar. É simples. Você nos ajuda com esse valor e depois disso não pedimos mais nada. Vocês já disseram isso antes. Quando? Em 2021, quando pedi para comprar a casa. Vocês prometeram que seria a última vez. Mas isso foi diferente. Em 2022, quando Ricardo bateu o carro, também foi a última vez. Mãe, em 2023, quando Camila ficou desempregada, mais uma última vez. Tá bom, mãe? Entendi. Você não quer ajudar. Eu não disse isso. Então, qual é sua resposta? Respirei fundo, olhando para o gravador que registrava cada palavra. Minha resposta é não. Como assim não? Não vou dar 15 mil reais para vocês. Mãe, você está cometendo um erro muito grande. Pode ser, mas é meu erro para cometer. Então está decidido. Você não vai ao nosso casamento. Se essa é sua escolha, e esqueça de conhecer seu neto também. Ricardo, vocês estão usando uma criança que nem nasceu ainda para me chantagear. Isso é cruel. Cruel é uma mãe abandonar o filho na hora que ele mais precisa. Abandonar? 80 mil reais em 5 anos é abandono? Isso é passado, mãe. Para vocês é passado. Para mim, saiu da minha aposentadoria. Você sabe o que eu acho? Acho que você ficou mesquinha depois que papai morreu. Aquelas palavras me acertaram como um soco. Usei toda a minha força interior para não chorar ao telefone. Talvez, filho. Ou talvez eu tenha ficado esperta. Esperta? Esperta o suficiente para não ser mais explorada pela própria família. Explorada? Mãe, você enlouqueceu. Não, Ricardo. Eu acordei. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas meu coração estava em paz. Pela primeira vez na vida, eu havia dito não para meu filho e mantido minha posição até o final. Salvei a gravação e preparei um chá. Sabia que a guerra estava apenas começando, mas agora eu tinha armas para me defender. E, principalmente, tinha a certeza de que estava fazendo a coisa certa. 2 semanas se passaram desde minha decisão de não ceder à chantagem, e o clima em casa havia se tornado pesado. Ricardo tentava diferentes estratégias. Ora ligava chorando, ora mandava mensagens agressivas. Camila chegou até a me procurar pessoalmente, batendo na minha porta numa tarde de fevereiro. Dona Helena, a senhora não pode fazer isso conosco.
ela disse, os olhos vermelhos de tanto chorar. O casamento vai ser um fracasso sem os 15 mil reais. Mantive minha postura firme, mas por dentro meu coração se partia. Ver minha nora desesperada me fazia questionar se não estava sendo cruel demais. Mas algo no meu íntimo sussurrava que havia mais coisa por trás daquela história. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Contratei um investigador particular. Encontrei Paulo Henrique Moreira através de uma indicação do Dr. Roberto. Era um homem discreto, de meia idade, que trabalhava especificamente com casos familiares envolvendo questões financeiras. No nosso primeiro encontro, expliquei toda a situação. Dona Helena, vou ser franco com a senhora, ele disse. Em 90% dos casos similares que investigo, há manipulação de valores. Vou verificar os verdadeiros custos desse casamento. Paulo começou seu trabalho imediatamente. Durante 10 dias, ele investigou discretamente os fornecedores que Ricardo e Camila haviam contratado. Os resultados chegaram até mim numa tarde chuvosa de 28 de fevereiro, através de um relatório detalhado que me deixou estarrecida. O casamento seria realizado no Espaço Nobre Eventos, na Vila Mariana, São Paulo. Paulo descobriu que o local cobrava entre R$ 3.500 e R$ 5.000 pela locação, dependendo do pacote escolhido. Ricardo havia optado pelo pacote intermediário de R$ 4.200. O buffet seria fornecido pelo Buffet Monte Oliveto, conhecido por seus preços competitivos. Para 120 convidados, não 150 como Ricardo havia me dito, o valor total era de R$ 2.800, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. A decoração ficaria por conta da Grego Decorações, uma empresa respeitável que oferecera um pacote básico de R$ 1.200 para arranjos florais simples e iluminação ambiente. Fazendo as contas, o custo real do casamento não passava de R$ 8.200, muito longe dos R$ 25.000 que Ricardo havia mencionado e ainda mais distante dos 15 mil que eles exigiam de mim como complemento. Mas a descoberta mais chocante estava na segunda página do relatório. Paulo havia investigado os gastos pessoais do casal e descoberto que eles haviam reservado uma viagem para a França, com saída marcada para uma semana após o casamento. Passagens aéreas, hotel 5 estrelas em Paris e tours privados pelos vinícolas da região de Borgonha. O valor total da viagem? Exatos 14 mil euros. Meu sangue gelou. Eles não queriam 15 mil reais para completar o orçamento do casamento. Eles queriam 15 mil reais para bancar uma lua de mel luxuosa às minhas custas, mentindo descaradamente sobre a necessidade do dinheiro. Peguei o telefone com as mãos tremendo e liguei para Ricardo, ativando o gravador. Oi, mãe, mudou de ideia sobre nos ajudar? Ricardo, quero que você me explique uma coisa com muita calma. Pode falar. Quantos convidados vocês esperam no casamento? Uns 150. Ricardo, me responde com a verdade. Quantos convidados? Mãe, por que essa pergunta? Porque eu quero saber. 120 mais ou menos. Por quê? Primeira mentira confirmada. Ele havia inflado o número de convidados em quase 30 pessoas para justificar custos maiores. E me conta sobre a lua de mel de vocês. Silêncio total do outro lado da linha. Como assim, mãe? Onde vocês vão passar a lua de mel? A gente ainda não decidiu. Talvez numa pousada no interior. Interior de onde, Ricardo? Minas Gerais, talvez. Por que você está perguntando isso? Segunda mentira desmascarada. Eles não iam para uma pousada em Minas Gerais. Iam para Paris, França, com o dinheiro que queriam extorquir de mim. Ricardo, seu pai sempre me ensinou que mentira tem perna curta. Do que você está falando, mãe? Estou falando que sei de tudo. Sei quanto custa o casamento de vocês. Sei quantos convidados vão ter. E sei para onde vocês vão viajar depois. O silêncio se estendeu por quase 1 minuto. Mãe, eu posso explicar? Pode sim. Explica para mim como meu filho chegou ao ponto de me extorquir para pagar uma viagem para a Europa. Não é assim, mãe.
É exatamente assim, Ricardo. Vocês calcularam que precisavam de 15 mil reais para financiar luxos pessoais e decidiram me chantagear usando meu futuro neto como arma. Mãe, calma. Ah, calma, calma. Vocês me humilharam, me chantagearam, me ameaçaram, me fizeram pensar que era uma mãe ruim por não conseguir dar 15 mil reais para o casamento do meu único filho. E tudo era mentira. Mãe, por favor, me deixa explicar. Não há explicação, Ricardo. Vocês me enganaram de forma cruel e premeditada. Mãe, sabe qual é a pior parte? Se vocês tivessem chegado para mim e falado a verdade. Mãe, queremos fazer uma viagem especial. Você pode nos ajudar? Talvez eu tivesse considerado. Mas vocês escolheram mentir, manipular e chantagear. Mãe, Ricardo, você morreu para mim hoje. O menino que eu criei jamais faria isso com a própria mãe. Desliguei o telefone. Sentei na poltrona da sala, olhando para as fotos de Ricardo espalhadas pela casa. Senti uma tristeza profunda, mas também um alívio imenso. Finalmente, eu sabia a verdade. E agora que sabia, estava na hora de agir. Os primeiros dias de março foram como a calma antes da tempestade. Depois de descobrir a mentira sobre os custos do casamento e a viagem secreta para Paris, eu sabia que precisava agir de forma estratégica e definitiva. Não bastava apenas confrontar Ricardo e Camila em particular. Eles já haviam me mostrado que não respeitavam limites, nem se importavam com minha dignidade. Era hora de uma resposta à altura da humilhação que tentaram me impor. Meu primeiro passo foi procurar uma empresa de produção audiovisual para preparar um material profissional com todas as provas que havia coletado. Encontrei a Rolê Filmes, uma produtora conceituada em São Paulo que já tinha experiência com projetos pessoais delicados. Expliquei a situação para o proprietário, Marcelo Santos, que se mostrou compreensivo e discreto. Dona Helena, vou preparar um vídeo de 5 minutos com as gravações das conversas e uma apresentação visual dos documentos. Será impactante, mas respeitoso, ele me garantiu. Enquanto o material estava sendo produzido, comecei a investigar como conseguiria acesso ao sistema audiovisual do local do casamento. Foi aí que me lembrei de algo que Camila havia mencionado meses atrás. Seu primo Tiago trabalhava com equipamentos de som e vídeo para eventos. Tiago Ferreira era técnico da Visual Imagem Locação, Equipamentos Áudio-Vídeo, uma empresa respeitada no setor. Através de conhecidos, consegui seu telefone e marquei um encontro discreto num café da Vila Madalena. Tiago, preciso da sua ajuda numa situação muito delicada. Comecei, explicando como Ricardo e Camila estavam me extorquindo. Mostrei as gravações e os documentos que comprovavam a mentira sobre os custos do casamento. Ele ficou visivelmente constrangido. Dona Helena, eu sabia que a Camila podia ser interesseira, mas não imaginava que fosse a esse ponto. Você pode me ajudar a reproduzir um vídeo durante a cerimônia? Tiago hesitou por alguns instantes, mas depois concordou. O Espaço Nobre Eventos sempre contrata nossa empresa para o sistema audiovisual. No dia 16 de março, vou estar lá operando o equipamento. Posso reproduzir seu vídeo, mas depois não posso garantir que ainda terei emprego na família, ele disse com um sorriso amargo. Te pago 5 mil reais pelo serviço, ofereci. Não, dona Helena. Isso eu faço porque é a coisa certa. A família precisa saber quem a Camila realmente é. Nos dias seguintes, organizei meticulosamente tudo. O Dr. Roberto revisou o material e confirmou que não haveria problemas legais, já que as gravações eram de conversas das quais eu participei. O vídeo ficou pronto no dia 12 de março, 4 dias antes do casamento. Durante essa semana, Ricardo continuou tentando me pressionar. Ligava diariamente, ora chorando, ora ameaçando. Camila também veio à minha casa 2 vezes, sempre com a mesma ladainha sobre como eu estava destruindo o sonho deles. Dona Helena, a senhora não entende. 15 mil reais não é nada perto da felicidade que pode nos dar. Ela dizia, fingindo lágrimas. Camila, você tem razão.
R$ 15.000 realmente não é nada perto da felicidade. Por isso mesmo vocês podem arranjar esse dinheiro sem precisar me chantagear. Eu respondia, mantendo a calma. Na sexta-feira, 15 de março, véspera do casamento, recebi uma ligação furiosa de Ricardo. Mãe, soube que você andou conversando com pessoas sobre nossa vida particular. Isso não vai ficar assim. Ricardo, não sei do que você está falando. Não se faça de desentendida. Você foi atrás de fornecedores, fez perguntas sobre preços, está querendo nos humilhar. Interessante como ele sabia que eu havia investigado. Isso só confirmava que havia muito mais segredos por trás daquela farsa. Filho, só fiz o que qualquer mãe responsável faria. Busquei informações antes de gastar meu dinheiro suado. Mãe, última chance. R$ 15.000 ou você não participa da nossa vida. Ricardo, minha resposta continua sendo não. Então prepare-se para as consequências. Ele desligou. Pensei nas consequências que ele mencionou e quase ri. Se ele soubesse as consequências que o aguardavam no dia seguinte, naquela noite, mal consegui dormir. Não por nervosismo ou arrependimento, mas por ansiedade. Depois de anos sendo pisoteada, finalmente teria minha voz ouvida por todos que importavam. Na manhã do casamento, me arrumei com capricho especial. Escolhi um vestido azul marinho elegante, sapatos confortáveis e uma bolsa discreta onde carreguei uma cópia de segurança do pendrive. Queria estar impecável para o momento mais importante da minha vida. Antes de sair de casa, parei diante do espelho do corredor. A mulher que me olhava de volta não era mais a Helena submissa e manipulada dos últimos anos. Era uma mulher decidida, forte e, principalmente, dona da própria história. Hoje, Ricardo, você vai aprender que mãe não é sinônimo de capacho, murmurei para meu reflexo. Peguei as chaves do carro e parti para o Espaço Nobre Eventos. O dia estava lindo, ensolarado, perfeito para um casamento. Também seria perfeito para uma revelação. Cheguei ao local às 14h30, 2 horas antes da cerimônia. Tiago já estava lá, testando os equipamentos. Nos cumprimentamos discretamente, e ele confirmou com um aceno que tudo estava pronto. Durante as 2 horas seguintes, recebi convidados, sorri para fotos e conversei amenidades. Por fora, era a mãe do noivo, orgulhosa e feliz. Por dentro, contava os minutos para o momento da verdade. Quando Ricardo e Camila chegaram, eles me cumprimentaram friamente. Que bom que a senhora veio, dona Helena, disse Camila com falso sorriso. Pensei que fosse perder o casamento do seu próprio filho por causa de dinheiro. Não perderia isso por nada neste mundo, querida, respondi, devolvendo o sorriso falso. Aliás, preparei uma surpresa especial para vocês. Surpresa? Ricardo perguntou desconfiado. Você verá, respondi, dando um beijinho no rosto dele. Será inesquecível. A cerimônia começou pontualmente às 16h30. Sentei na primeira fileira, como convinha à mãe do noivo, e aguardei o momento certo. Meu coração batia acelerado, mas minha mente estava mais clara que nunca. A justiça tardou, mas não falhou. O Espaço Nobre. Eventos estava impecável naquela tarde de 16 de março. As flores da decoração da Grego Decorações exalavam perfumes suaves. O buffet do Monte Oliveto já estava preparado. E os 120 convidados, não os 150 que Ricardo havia inventado, chegavam elegantemente vestidos para o que esperavam ser uma celebração inesquecível. E seria inesquecível mesmo, só que não pelos motivos que imaginavam. Às 16h20, 10 minutos antes do início oficial da cerimônia, me posicionei estrategicamente na primeira fileira. Meu coração batia como um tambor, mas minha mente nunca estivera tão clara. Carregar aquele segredo por 3 semanas havia sido torturante, mas agora chegara a hora da verdade vir à tona. Tiago estava na cabine técnica, conferindo os equipamentos pela última vez. Nossos olhares se cruzaram rapidamente, e ele me fez um sinal discreto confirmando que estava tudo pronto.
O pendrive com o vídeo preparado pela Rolê Filmes já estava conectado no sistema. A música de entrada começou. Camila desceu o corredor principal, vestida num lindo vestido branco que, ironicamente, custara $3.800, valor que eu descobrira através de minha investigação. Ela sorria radiante, acenando para os convidados como uma princesa em seu grande dia. Ricardo a esperava no altar, elegante em seu terno alugado por 450 Wenders. Ambos pareciam felizes e apaixonados. Se eu não soubesse da verdade, até me emocionaria com a cena. O padre Antônio Silva, um homem idoso e respeitado que conhecia nossa família há décadas, iniciou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre o sacramento do matrimônio. Falou sobre amor, respeito, confiança e lealdade. Palavras que ganhavam um significado irônico naquele contexto. Durante os 15 primeiros minutos, tudo transcorreu normalmente. Houve leituras bíblicas, cânticos e as primeiras trocas de votos pessoais. Camila chorou ao falar de seus sonhos de futuro com Ricardo. Ele prometeu amor eterno e proteção. Quando chegou o momento das alianças, fiz um sinal discreto para Tiago. Antes da troca de alianças, disse o padre, os noivos gostariam de compartilhar algo especial com todos vocês. Era minha deixa. Me levantei da cadeira, caminhei até o microfone que ficava ao lado do altar e me posicionei onde todos podiam me ver. Meus queridos amigos e familiares, comecei com voz firme. Como mãe do noivo, gostaria de compartilhar com vocês algo muito importante sobre esse casal que está se unindo hoje. Ricardo me olhava com estranheza. Camila franziu a testa, sem entender o que estava acontecendo. Tiago, por favor, exiba o material que preparei, disse, olhando para a cabine técnica. O telão que ficava atrás do altar se iluminou. A primeira imagem mostrava uma tela de smartphone com a data de 15 de janeiro de 2024 e o nome Ricardo Filho, na parte superior. Então começou a tocar a gravação daquela primeira ligação fatídica. R$15.000, ou você não conhecerá seu neto. O silêncio que tomou conta do salão foi ensurdecedor. Todos os 120 convidados ficaram paralisados, processando o que acabaram de ouvir. A gravação continuou, reproduzindo os momentos mais cruéis da chantagem. Se você não nos der esses R$15.000 até o final do mês, a gente vai ter que cancelar seu convite para o casamento. Fala que tem que ser em dinheiro vivo, Ricardo. Nada de transferência ou cheque. Se você não quer ajudar sua família, então não faz sentido você participar da nossa vida. Ricardo tentou se mover em direção à cabine técnica, mas eu levantei a mão, pedindo que ele parasse. Não terminou ainda, disse com autoridade. O vídeo então exibiu documentos. Os orçamentos reais do Espaço Nobre, 4.200, do Buffet Monte Oliveto, 2.800, da decoração, 1.200. Total, 8.200. Em seguida, apareceram os comprovantes da viagem para Paris reservada em nome do casal. Passagens aéreas, 8.900, hotel 5 estrelas, 4.200, passeios, 1.400. Total, 14.500. A diferença entre o que eles me pediram e o que realmente custou o casamento? Expliquei para os convidados estupefatos. Ia financiar uma lua de mel luxuosa na França, que eles esconderam de toda a família. A reação foi imediata e devastadora. Murmúrios de indignação começaram a se espalhar pelo salão. Alguns convidados balançavam a cabeça em desaprovação. Outros simplesmente não acreditavam no que estavam presenciando. Camila começou a chorar, mas não eram lágrimas de emoção. Era vergonha pura. Ela tentou falar, mas sua voz saiu embargada. Dona Helena, isso não é... Nós podemos explicar? Explicar o quê, Camila? Perguntei, olhando diretamente para ela. Explicar como vocês planejaram me extorquir R$15.000 usando mentiras? Explicar como usaram meu futuro neto como arma de chantagem? Ricardo finalmente encontrou sua voz. Mãe, para com isso. Você está humilhando a gente na frente de todo mundo. Eu não estou humilhando vocês, Ricardo. Respondi calmamente.
Vocês se humilharam sozinhos quando escolheram me tratar como um caixa eletrônico, em vez de me tratarem como mãe. O padre Antônio, visivelmente constrangido, tentou intervir. Dona Helena, talvez seja melhor conversarmos sobre isso em particular. Não, padre, interrompi respeitosamente. Eles me chantagearam publicamente quando disseram que eu não poderia participar da vida deles se não pagasse. Então a resposta também será pública. Nesse momento, a mãe de Camila, Márcia Ferreira, se levantou da terceira fileira com o rosto vermelho de indignação. Camila Ferreira Oliveira, como você pôde fazer isso com a dona Helena? Outros familiares começaram a se manifestar. O tio de Ricardo, Miguel Santos, gritou do fundo do salão. Moleque sem vergonha, chantagear a própria mãe. O caos estava instalado. Alguns convidados começaram a sair. Outros ficaram para assistir ao desenrolar da situação. Camila chorava descontroladamente, segurando a barra do vestido de noiva enquanto implorava. Desculpa, dona Helena, a gente só queria ter uma lua de mel bonita. Às minhas custas e com mentiras. Repliquei firmemente. Ricardo tentou uma última cartada. Mãe, você está destruindo nosso casamento por causa de dinheiro. Foi aí que perdi a compostura e deixei sair toda a dor acumulada. Eu estou destruindo? Ricardo, vocês me ameaçaram tirar meu neto de mim. Vocês mentiram sobre custos. Vocês me humilharam e me chantagearam durante semanas. E ainda têm a audácia de dizer que sou eu quem está destruindo alguma coisa? O silêncio voltou a reinar. Mesmo quem ainda estava presente parou de murmurar. Todos vocês aqui, continuei, olhando para os convidados restantes, são testemunhas de como fui tratada pelo meu próprio filho, e também são testemunhas da minha resposta. Me virei para Ricardo e Camila pela última vez. A casa onde vocês moram continuará no meu nome. O testamento já foi alterado, e podem esquecer qualquer apoio financeiro futuro. Vocês escolheram me tratar como inimiga em vez de família. Agora vivam com as consequências dessa escolha. Peguei minha bolsa, cumprimentei o padre com um aceno respeitoso e caminhei em direção à saída. Antes de deixar o salão, me virei uma última vez. Desejo que vocês sejam felizes, mas longe de mim. Saí do espaço Nobre Eventos com a cabeça erguida, enquanto atrás de mim, o que deveria ter sido uma festa de casamento se transformara num campo de batalha familiar. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente livre. Enquanto eu dirigia para casa depois daquela exposição devastadora, meu telefone não parava de tocar. Eram chamadas de familiares, amigos e até mesmo pessoas que nem imaginava que tinham meu número. A notícia do que havia acontecido no Espaço Nobre Eventos estava se espalhando como fogo em palha seca. A primeira ligação que atendi foi da minha cunhada Vera, irmã do meu falecido marido. Helena, soube do que aconteceu. Que coragem! Há anos eu via como aquele moleque te tratava e me doía no coração. Obrigada, Vera. Não foi fácil, mas era necessário. Respondi, ainda sentindo a adrenalina correr pelas veias. Chegando em casa, me servi um copo d'água e me sentei na poltrona da sala. Precisava processar o que havia acabado de fazer. Em poucos minutos, havia destruído qualquer possibilidade de reconciliação com meu filho e colocado fim a anos de manipulação e chantagem. Por volta das 19 horas, minha vizinha Dona Conceição bateu na porta trazendo um bolo de chocolate. Helena, querida, vim trazer isso para você. Soube pelo Tiago, que é primo da Camila, o que você fez hoje. Disse que nunca viu nada igual. Tiago contou para todo mundo? Perguntei preocupada. Não se preocupe. Ele só contou porque está orgulhoso de ter ajudado você. Disse que a Camila sempre foi interesseira, mas não imaginava que fosse capaz de chantagear uma senhora como a senhora. Durante a noite, recebi mais de 30 mensagens no WhatsApp. Algumas de apoio, outras de curiosidade e algumas poucas críticas. A que mais me marcou foi da minha prima Lúcia, que morava em Minas Gerais. Helena, você fez o que eu nunca tive coragem de fazer com meu filho mais novo.
Há 2 anos ele me tira dinheiro com mentiras, e eu sempre cedo. Sua atitude me deu força para dizer não. Era reconfortante saber que minha exposição dolorosa poderia inspirar outras mulheres a se libertarem de relacionamentos tóxicos, mesmo dentro da própria família. Nos 3 dias seguintes ao casamento, não recebi nenhuma ligação de Ricardo ou Camila. O silêncio deles era ensurdecedor, mas também libertador. Pela primeira vez em anos, meu telefone não tocava com pedidos desesperados de dinheiro ou ameaças veladas. No 4º dia, quarta-feira, 20 de março, recebi uma visita inesperada. Era Márcia, a mãe de Camila, acompanhada pela sogra dela, Dona Ruth. Dona Helena? Disse Márcia com lágrimas nos olhos. Vim pedir desculpas pelo comportamento da minha filha. Eu não sabia de nada disso. Márcia, você não tem que pedir desculpas por nada. Cada um é responsável pelos próprios atos. A Camila está inconsolável desde sábado. Não sai do quarto, não come direito. O casamento acabou sendo cancelado depois que os convidados foram embora. Dona Ruth, uma senhora de 78 anos, completou. O Ricardo também está destruído, Dona Helena. Mas a senhora fez certo. Meu falecido marido sempre dizia: quem desrespeita a mãe não merece ser chamado de filho. Descobri através delas que a repercussão havia sido maior do que eu imaginava. Vários convidados do casamento estavam comentando o caso em suas respectivas famílias e círculos sociais. Alguns defendiam minha atitude, outros criticavam a exposição pública. E como estão as coisas entre Ricardo e Camila? Perguntei, ainda preocupada com o bem-estar deles, apesar de tudo. Mal, respondeu Márcia suspirando. Eles estão brigando todo dia. A Camila culpa o Ricardo por ter inventado os valores altos. O Ricardo culpa ela por ter pressionado tanto. É uma desgraça só. Uma semana depois do casamento fracassado, recebi uma ligação do Dr. Roberto. Dona Helena, preciso informá-la sobre alguns desenvolvimentos. O Ricardo veio ao meu escritório ontem. E o que ele queria? Queria saber se havia alguma forma de contestar as alterações no testamento. Expliquei que, enquanto a senhora estiver em pleno gozo das faculdades mentais, pode dispor dos seus bens como quiser. E ele aceitou? Não muito bem. Disse que ia procurar outro advogado para uma segunda opinião. Também mencionou que estão tendo dificuldades para pagar o aluguel da casa. Era verdade. Desde o dia seguinte ao casamento, comecei a cobrar $800 mensais de aluguel pela casa onde moravam. Era um valor justo pelo imóvel, e eles teriam que aprender a ser responsáveis financeiramente. Um mês após a exposição, em abril de 2024, comecei a notar mudanças significativas na minha vida social. Muitas pessoas que eu não via há anos começaram a me procurar, interessadas em saber os detalhes da história. Algumas vinham por curiosidade mórbida, mas a maioria demonstrava apoio genuíno. Fui convidada para participar de um grupo de apoio para mulheres que sofreram abuso financeiro familiar, coordenado pela psicóloga doutora Sandra Mendonça. No primeiro encontro, conheci histórias similares à minha. Mães, esposas e filhas sendo exploradas financeiramente por seus próprios familiares. Helena, disse doutora Sandra após minha primeira participação, sua coragem em se posicionar publicamente pode ajudar muitas mulheres que vivem situações parecidas. Você consideraria dar palestras sobre empoderamento feminino na terceira idade? A ideia me assustou no início, mas depois percebi que podia transformar minha dor em propósito. Aceitei o convite e, em maio, dei minha primeira palestra para um grupo de 40 senhoras no centro comunitário do bairro. Minha história não é sobre vingança, disse para a plateia atenta. É sobre dignidade. Não podemos permitir que o amor que sentimos pela família seja usado como arma contra nós mesmas. O impacto foi imediato. Várias mulheres se aproximaram depois para compartilhar suas próprias experiências de manipulação familiar. Enquanto isso, as notícias que chegavam até mim sobre Ricardo e Camila não eram animadoras. Segundo Dona Conceição,
que mantinha contatos com vizinhos antigos do casal, eles estavam enfrentando sérias dificuldades financeiras e matrimoniais. A Camila arrumou emprego num escritório de contabilidade para ajudar com as contas, me contou minha vizinha. E o Ricardo teve que vender o carro para quitar algumas dívidas. Não sentia prazer com o sofrimento deles, mas entendia que eram consequências naturais de suas escolhas. Eles haviam apostado que eu sempre cederia às chantagens e perderam essa aposta de forma espetacular. O que mais me impressionou foi perceber como minha atitude havia inspirado outras pessoas da família a estabelecerem limites mais claros. Meu sobrinho Paulo, filho da Vera, me procurou em junho. Tia Helena, depois do que a senhora fez, resolvi parar de emprestar dinheiro para meu irmão mais novo. Ele vivia me devendo e nunca pagava de volta. Agora ele terá que se virar sozinho. Era gratificante ver que minha exposição dolorosa estava gerando frutos positivos em outras relações familiares. Em julho, 5 meses após aquele sábado fatídico, finalmente recebi uma ligação de Ricardo. Não atender às suas chamadas anteriores, mas desta vez decidi escutar o que ele tinha a dizer. Mãe, sua voz soava cansada, derrotada. Precisamos conversar. Sobre o que, Ricardo? Sobre tudo. Sobre o que fizemos com a senhora. Sobre como estragamos nossa relação. E o que você quer de mim agora? Quero pedir desculpas. E quero tentar reconstruir nossa relação. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando suas palavras. Ricardo, suas desculpas são aceitas. Mas reconstruir nossa relação vai depender muito mais de atitudes do que de palavras. Eu entendo, mãe. Estou disposto a fazer o que for necessário. Então comece pagando o aluguel em dia e parando de me procurar apenas quando precisar de algo. A conversa terminou ali. Mas senti que talvez, apenas talvez, meu filho estivesse começando a aprender o valor do respeito. A exposição pública que fiz naquele casamento não apenas interrompeu uma farsa, mas iniciou um processo de cura e transformação que se estenderia por muito tempo. A explosão que se seguiu à minha exposição no telão foi ainda mais intensa do que eu havia previsto. Nos minutos seguintes à revelação das gravações, o Espaço Nobre Eventos se transformou num verdadeiro campo de batalha familiar. Ricardo tentou desesperadamente tomar o controle da situação. Pessoal, por favor, não acreditem nisso. Minha mãe está passando por um momento difícil. Ela não está bem. Mas era tarde demais. As evidências eram irrefutáveis. Os números não mentiam. As gravações eram claras. E os convidados não eram tolos. Foi então que a tia Cleide, irmã mais velha do meu falecido marido, se levantou e gritou do meio do salão. Ricardo Santos Oliveira, seu pai deve estar se revirando no túmulo vendo o que você fez com a Helena. A frase ecoou pelo ambiente e tocou em algo profundo no Ricardo. Pela primeira vez desde que tudo começou, vi lágrimas genuínas em seus olhos. Não eram lágrimas de raiva ou frustração, mas de vergonha e arrependimento. Camila, completamente em pânico, tentou se defender. Vocês não entendem. A dona Helena tem dinheiro guardado. Ela podia ter ajudado sem problemas. Camila, interveio Dona Ruth, sua própria avó. Cala a boca antes que você piore ainda mais sua situação. Você envergonhou nossa família inteira. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Tiago, o técnico que me ajudou, saiu da cabine e se dirigiu ao microfone. Com licença, pessoal. Eu sou primo da Camila, e fui eu quem ajudei a dona Helena a exibir esse vídeo. Fiz isso porque conheço minha prima há anos e sei como ela pode ser interesseira. A dona Helena é uma senhora honrada que não merecia ser tratada dessa forma. O depoimento de Tiago foi devastador para Camila. Ser confrontada publicamente pelo próprio primo foi o golpe final em sua dignidade. Tiago, como você pôde me trair assim? Ela gritou entre soluços. Eu não traí você, Camila. Você se traiu sozinha quando decidiu chantagear uma idosa. A discussão familiar começou a se intensificar. Vários convidados aproveitaram para externar opiniões que vinham guardando há anos sobre o comportamento do casal. Miguel, tio de Ricardo,
Não se conteve. Esse moleque sempre foi um sanguessuga. Desde pequeno eu via como ele manipulava a Helena para conseguir o que queria. E a Camila não fica atrás, completou Dona Francisca, vizinha antiga da família. Sempre soube que ela só se aproximou do Ricardo por interesse. Moça de família simples mirando a herança da sogra. Ricardo tentou mais uma vez se defender. Parem com isso! Vocês não sabem de nada da nossa vida. Minha mãe tem condições de nos ajudar. Ela só está sendo mesquinha. Foi aí que perdi completamente a paciência. Voltei ao microfone e disse com toda a autoridade que pude reunir. Mesquinha, Ricardo. Mesquinha. Vou te mostrar o que é mesquinhez. Peguei minha bolsa e tirei uma pasta com documentos que havia preparado especialmente para essa ocasião. Querem saber o que é mesquinhez? Vou ler para vocês. Abri a primeira folha. 2019. Festa de formatura do Ricardo. 7.800. 2020. 8 meses sustentando vocês dois durante a pandemia. 12.400 reais. 2021. Compra da casa onde vocês moram. 45.000 reais. 2022. Conserto do carro batido. 5.200 reais. 2023. Ajuda com desemprego da Camila. 3.100 reais. Fiz uma pausa dramática antes de continuar. Total gasto com vocês nos últimos 5 anos. 73.500 reais. E isso sem contar presentes de aniversário, Natal, remédios, mercado e outras dezenas de ajudinhas que vocês me pediram. O silêncio no salão era absoluto. Até mesmo as crianças haviam parado de chorar. Agora me digam, continuei olhando diretamente para Ricardo e Camila. Quem aqui é mesquinho? A mãe que gastou quase 80.000 reais com o filho em 5 anos ou o filho que chantageia a mãe por mais 15.000 usando o futuro neto como arma? A matemática era cruel e irrefutável. Não havia argumentação possível contra números tão concretos. Camila tentou uma última cartada desesperada. Dona Helena, a senhora pode ter esse dinheiro todo, mas e o amor? E o carinho? E a família? Família? Respondi com ironia amarga. Vocês me ameaçaram tirar meu neto de mim se eu não pagasse uma extorsão. Isso é amor de família? Foi então que Ricardo finalmente desmoronou completamente. Caiu de joelhos no altar, ainda vestido com o terno do casamento, e começou a chorar descontroladamente. Desculpa, mãe, desculpa. Eu sei que errei, mas eu te amo. Você é tudo que eu tenho. Aquela cena me partiu o coração. Por um momento, meu instinto materno quase falou mais alto. Quase corri para consolá-lo como havia feito milhares de vezes ao longo da vida. Quase. Mas então me lembrei das palavras cruéis, das ameaças, das mentiras, da manipulação. Lembrei-me de todas as noites que passei acordada, angustiada com a chantagem que me faziam. Ricardo, disse com voz firme, mas não cruel. Se você realmente me ama, vai ter que provar com atitudes, não com palavras. E, principalmente, vai ter que aprender a me respeitar. O padre Antônio, que havia assistido a tudo em silêncio, finalmente se pronunciou. Acho melhor encerrarmos por aqui. Esta cerimônia não pode prosseguir nestas circunstâncias. Muitos convidados começaram a deixar o local. Alguns paravam para me cumprimentar e expressar apoio. Outros saíam rapidamente, claramente desconfortáveis com toda a situação. Dona Ruth se aproximou de mim antes de ir embora. Helena, querida, você fez a coisa certa. Essa menina precisava de uma lição. E esse menino também. Às vezes, o amor verdadeiro exige coragem para dizer não. Quando finalmente restavam apenas os familiares mais próximos no salão, Ricardo ainda estava ajoelhado no altar. Camila havia se trancado no banheiro, recusando-se a sair. Miguel se aproximou de mim. Helena, preciso te pedir desculpas em nome de toda a família. A gente sabia que o menino te explorava, mas nunca fizemos nada para te proteger. Hoje você mostrou uma coragem que todos nós deveríamos ter tido. Tio Miguel, respondi. Cada um tem seu tempo de despertar. O importante é que agora todos sabem a verdade. Antes de deixar o local definitivamente, me aproximei de Ricardo uma última vez. Ele continuava no chão, destruído emocionalmente. Filho,
disse colocando a mão em seu ombro. Ainda é possível consertar isso, mas só será possível se você realmente mudar. Se aprender a me respeitar e a valorizar o que temos, em vez de só pensar no que pode tirar de mim. Ele levantou o rosto com os olhos vermelhos. Mãe, eu prometo que vou mudar. Vou fazer terapia, vou trabalhar mais, vou pagar o aluguel da casa em dia. Só não me abandona, por favor. Ricardo, eu não estou te abandonando. Estou te ensinando que amor não é sinônimo de capacho. E que respeito não se pede, se conquista. Saí dali sabendo que havia tomado a decisão mais difícil da minha vida, mas também a mais necessária. A guerra não havia terminado, mas a primeira batalha pela minha dignidade estava ganha. Os 2 meses seguintes à exposição no Espaço Nobre Eventos foram como um tsunami de mudanças que abalou não só Ricardo e Camila, mas todo o núcleo familiar. A repercussão daquele sábado traumático se espalhou muito além do que eu havia imaginado. A primeira consequência visível foi a deterioração completa do relacionamento do casal. As discussões que antes eram privadas agora ecoavam pelos corredores do prédio onde moravam. Vizinhos começaram a reclamar do barulho constante, principalmente durante as madrugadas. Márcia, mãe da Camila, me ligou 3 semanas após o ocorrido. Dona Helena, a situação está insustentável. Minha filha chora todos os dias, culpa o Ricardo pela humilhação, e ele culpa ela por ter pressionado tanto a senhora. Eles mal se olham direito. Márcia, sinto muito por tudo isso, mas eles criaram essa situação sozinhos. Eu sei, Dona Helena. A senhora fez o que tinha que fazer. Só me preocupo com o que pode acontecer com esse casamento. E aconteceu o que muitos já esperavam. Em maio de 2024, 2 meses após aquele fatídico dia, Camila pediu separação temporária. Ela voltou para a casa dos pais, levando apenas algumas roupas e objetos pessoais. Ricardo ficou sozinho na casa que agora precisava pagar como qualquer inquilino. Os 800 mensais de aluguel que comecei a cobrar no dia seguinte ao casamento fracassado pesavam significativamente no orçamento apertado dele. Mãe, ele me ligou numa tarde chuvosa de maio. Não consigo pagar o aluguel este mês. Ricardo, você tem um emprego. Ganha quase R$ 4.000 por mês como engenheiro. Mas tenho outras dívidas. O cartão de crédito, o financiamento que fiz para pagar parte do casamento que não rolou, e agora sem a ajuda da Camila com as despesas? Filho, você vai ter que aprender a se organizar financeiramente. Não sou mais seu banco pessoal. Mãe, eu tô tentando mudar, juro. Comecei a fazer terapia com a psicóloga doutora Marina Almeida. Ela diz que preciso entender por que sempre recorri a você para resolver meus problemas. Aquilo me surpreendeu positivamente. Terapia? Sim, 2 vezes por semana. Custa caro, $200 a sessão, mas estou conseguindo pagar. Quero entender onde errei e como posso melhorar. Era o primeiro sinal concreto de que Ricardo estava levando a situação a sério. Enquanto isso, as consequências sociais da exposição continuavam se desdobrando. Muitos amigos do casal tomaram partido, e a maioria ficou do meu lado. Isso resultou num isolamento progressivo de ambos em seus círculos sociais. Tiago, o primo da Camila que me ajudou com o equipamento audiovisual, me contou que foi expulso de um grupo de família no WhatsApp. Dona Helena, eles disseram que eu traí a família ajudando a senhora. Mas não me arrependo. A senhora não merecia ser tratada daquela forma. Tiago, sinto muito por você ter sido prejudicado por me ajudar. Não se preocupe. Eu durmo com a consciência tranquila, sabendo que fiz a coisa certa. Em junho, recebi uma visita inesperada. Era Camila, sozinha, com a aparência abatida e olhos inchados de tanto chorar. Dona Helena, posso conversar com a senhora? Hesitei, mas a convidei para entrar. Ofereci um café, que ela aceitou com as mãos trêmulas. Vim pedir desculpas, disse ela olhando para baixo. Pelo que fiz com a senhora, pela chantagem, pelas mentiras, por tudo. Camila, suas desculpas são importantes, mas não apagam o que aconteceu. Eu sei, só quero que a senhora entenda que...
que eu estava desesperada. Ricardo sempre falava que a senhora tinha muito dinheiro guardado, que não fazia diferença para a senhora nos dar aquela quantia. E você acreditou? Acreditei porque queria acreditar. Porque queria muito aquela viagem para Paris, queria postar fotos nas redes sociais, queria que minhas amigas me invejassem. Pela primeira vez, senti que Camila estava sendo genuinamente honesta comigo. E agora? Como estão as coisas entre vocês? Péssimas, dona Helena. A gente não consegue mais se olhar sem brigar. Toda conversa vira discussão sobre quem teve mais culpa no que aconteceu. E eu não consigo perdoar o Ricardo por ter me deixado ser humilhada daquele jeito. Camila, vocês dois se humilharam sozinhos. Eu só mostrei para todo mundo o que vocês já vinham fazendo comigo em particular. Ela ficou em silêncio por alguns minutos antes de continuar. Dona Helena, a senhora acha que ainda dá tempo de consertar tudo isso? Depende. Vocês estão dispostos a realmente mudar? A aprender a me respeitar? A construir uma relação baseada em honestidade em vez de interesse? Eu estou. Não sei se o Ricardo está. Essa conversa com Camila me fez perceber que talvez houvesse esperança de reconstrução, mesmo que fosse um processo longo e doloroso. Uma semana depois, Ricardo apareceu em casa acompanhado de sua terapeuta, doutora Marina Almeida. Dona Helena, disse a psicóloga, o Ricardo me pediu para vir aqui porque gostaria de ter uma conversa mediada. Ele tem algumas coisas importantes para dizer. Durante 2 horas, sentados na minha sala, tivemos a conversa mais honesta que já havíamos tido em décadas. Ricardo reconheceu seus erros, pediu desculpas genuínas e apresentou um plano concreto para reconstruir nossa relação. Mãe, eu entendi que sempre te tratei como se você fosse minha funcionária, não minha mãe. Como se sua única função fosse me dar dinheiro quando eu precisasse. E por que você me tratava assim, Ricardo? Porque era mais fácil. Porque você sempre cedia. Porque eu sabia que não importava o que eu fizesse, você estaria lá para me salvar. E agora? Agora eu sei que perdi essa garantia. E que preciso aprender a ser um homem independente e respeitoso se quiser ter você na minha vida. Foi um momento doloroso, mas também esperançoso. Ao final da sessão, estabelecemos alguns acordos básicos. Ricardo continuaria pagando o aluguel religiosamente, manteria a terapia, e qualquer pedido de ajuda financeira teria que ser justificado e negociado, nunca mais exigido ou chantageado. E quanto a Camila? Perguntei. Ela também está fazendo terapia, mãe. Individual e comigo, quando a gente consegue ficar no mesmo ambiente sem brigar. A gente quer tentar salvar o casamento, mas sabemos que vai ser difícil. Deixei claro que qualquer reconciliação entre nós dependeria também do comportamento dela, e que as desculpas por si só não eram suficientes. Naquele momento, senti que talvez, apenas talvez, minha família pudesse se curar das feridas que abri naquele sábado de março. Mas ainda faltava um longo caminho pela frente. Setembro de 2024. 6 meses após aquela tarde dramática no Espaço Nobre Eventos, eu estava sentada no meu jardim, observando as rosas que havia plantado florescerem pela primeira vez. Era difícil acreditar que a mesma mulher que chorava em silêncio pelas chantagens do filho agora cuidava de suas próprias flores com mãos firmes e coração tranquilo. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foram meses de terapia, reflexão e, principalmente, de aprendizado sobre minha própria força. A Helena de antes, aquela que sempre cedia para manter a paz, havia dado lugar a uma mulher que sabia dizer não sem culpa. Ricardo continuava morando na casa da Vila Mariana, pagando religiosamente o aluguel de 800 reais. Era um valor simbólico diante do que o imóvel realmente valia, mas representava muito mais que dinheiro. Era respeito. Pela primeira vez em décadas, meu filho estava aprendendo o valor das coisas. Nosso relacionamento se reconstruía lentamente, sob novas bases. As visitas eram semanais, sempre previamente marcadas, e as conversas haviam ganhado uma profundidade que jamais existira antes. Ricardo falava sobre sua terapia, seus medos,
suas descobertas sobre si mesmo. Mãe, ele me disse numa dessas visitas de setembro, a doutora Marina me fez ver que eu nunca realmente conhecia a senhora. Eu só via a senhora como alguém que estava lá para resolver meus problemas. E agora? Perguntei, podando uma roseira. Agora vejo uma mulher forte que construiu uma vida, criou um filho, enfrentou a viuvez e ainda teve coragem de me ensinar a maior lição da minha vida. Não era um pedido de perdão. Esses já haviam sido dados e aceitos. Era reconhecimento. Era crescimento. Camila havia voltado para a casa em agosto, mas sob condições completamente diferentes. Ela também fazia terapia, individual e de casal. E suas visitas à minha casa eram raras e respeitosas. Não havia mais intimidade forçada ou familiaridade presunçosa. Dona Helena, ela me disse na única vez que conversamos a sós desde sua volta. Eu sei que nunca mais vou ser sua nora como era antes. Mas gostaria muito de ser uma pessoa que a senhora pelo menos tolera. Camila, tolerância é o mínimo. Se você quiser meu respeito, vai ter que conquistá-lo dia após dia. Ela concordou, e eu vi sinceridade em seus olhos. Minha vida social havia se expandido de maneiras que jamais imaginei. O grupo de apoio para mulheres vítimas de abuso financeiro familiar que frequentava desde abril havia se tornado uma família escolhida. Conheci Dona Marisa, 72 anos, que foi explorada pelas filhas durante uma década. Conheci Lúcia, 58, que perdeu a casa para um genro manipulador. Todas tínhamos histórias diferentes, mas a dor e a cura eram universais. Em outubro, recebi um convite que mudaria minha perspectiva sobre tudo o que havia vivido. A Associação de Mulheres pela Dignidade Familiar queria que eu palestrasse em um evento sobre empoderamento na terceira idade. Dona Helena, disse a coordenadora, sua história chegou até nós através de várias pessoas. Gostaríamos que a senhora compartilhasse sua experiência com outras mulheres. No dia da palestra, olhei para as 80 pessoas na plateia e vi dezenas de Helenas. Mulheres que haviam sido diminuídas, exploradas, manipuladas por suas próprias famílias. Contei minha história sem omitir detalhes dolorosos, mas também sem dramatizar desnecessariamente. Expor meu filho publicamente foi a decisão mais difícil da minha vida, disse ao microfone. Mas foi também a mais libertadora, porque ali, naquele momento, parei de ser vítima e passei a ser protagonista da minha própria história. Os aplausos foram calorosos, mas o que mais me tocou foram as lágrimas. Vi mulheres chorando de reconhecimento, de alívio, de esperança. Depois da palestra, uma senhora se aproximou. Dona Helena, meu nome é Cristina. Tenho 69 anos e há 5 anos sustento um filho de 45 que só me procura quando precisa de dinheiro. Ouvindo sua história, entendi que não é amor, é exploração. Aquela noite, voltei para casa sabendo que minha dor havia servido a um propósito maior. Hoje, dezembro de 2024, vivo numa casa que é verdadeiramente minha. Não apenas juridicamente, mas emocionalmente. Ninguém mais entra aqui me fazendo chantagem ou exigindo coisas. As pessoas que me visitam vêm por amor genuíno, não por interesse. Minha aposentadoria, que antes era sugada por emergências constantes de Ricardo, agora me permite pequenos luxos que nunca me permiti. Livros novos, plantas para o jardim, viagens curtas com amigas do grupo de apoio. Ricardo está diferente, realmente diferente. Trabalha com mais dedicação, administra melhor seu dinheiro e, principalmente, me trata com respeito. Não é o mesmo menino que eu criava no colo, mas talvez seja o homem que ele deveria ter se tornado há muito tempo. O relacionamento dele com Camila ainda é conturbado, mas isso não é mais problema meu. Eles são adultos, casados e precisam resolver suas questões sem me arrastar para o meio. Há 2 semanas, Ricardo me trouxe uma notícia. Mãe, a Camila está grávida de 2 meses. Meu coração acelerou. O neto que eles haviam usado como arma de chantagem finalmente viria ao mundo. E agora? Perguntei. Agora nada muda.
A senhora vai ser avó quando quiser ser avó, na medida que se sentir confortável. Não vamos usar nosso filho para manipular ninguém. Sorri. Era exatamente a resposta que esperava do novo Ricardo. Não sei se serei uma avó presente ou distante. Não sei se conseguirei perdoar completamente ou se algumas feridas permanecerão para sempre. O que sei é que sou livre para fazer essas escolhas sem pressão, sem chantagem, sem medo. A Helena de janeiro de 2024, aquela mulher assustada e manipulada que recebia ligações ameaçadoras, morreu no dia 16 de março no Espaço Nobre Eventos. No lugar dela, nasceu uma mulher que conhece seu valor, defende seus direitos e não tem medo de ficar sozinha se isso significar manter sua dignidade. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. A dor foi intensa, mas a liberdade foi maior. E se há algo que aprendi nessa jornada, é que nunca é tarde demais para ensinar respeito, mesmo que isso signifique quebrar corações, incluindo o nosso próprio. Hoje, quando olho para o espelho, vejo uma mulher de 67 anos que finalmente aprendeu a se amar, e essa é a maior vitória que eu poderia ter conquistado. Minha história não termina aqui. Ela apenas começa numa nova versão de mim mesma. Uma versão que jamais será capacho de ninguém. Se você gostou desta história, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por nos assistir.